Estamos aqui reunidos mais uma vez, através do caminho da justiça, para meditarmos na palavra do Senhor. Graças a Deus, né? Então, você que tem a palavra de Deus, abre o livro de Mateus, capítulo 6, do versículo 25 em diante. Nós dividimos o capítulo 6 de Mateus em três. A primeira, nós falamos sobre jejum, oração. A segunda, nós falamos sobre os dois senhores, dois senhores, o jejum e oração. E agora, nós vamos falar dos cuidados de Deus. Enquanto você acha o livro de Mateus, capítulo 6, versículo 25 em diante, eu vou fazer uma oração. Pai, Deus Todo-Poderoso, glorioso e eterno, em nome de Jesus Cristo, eu me ponho, Senhor, diante de Ti neste momento, buscando, Senhor, a Tua face, a Tua graça, a Tua glória, a Tua misericórdia e o Teu fluir sobre nossas vidas, ó Pai. Entra, Senhor, em nosso ser, cuida, Senhor, de todo o nosso interior. Invade, Senhor, o nosso coração e dá-nos, Senhor, entendimento e discernimento da Tua palavra. Cuida, Senhor, com que nós façamos o melhor diante de Ti. Nós dependemos de Ti até para Te louvar, Senhor. Nós precisamos de Ti até para Te exaltar e glorificar o Teu nome. Tu és aquele que nos dá palavras para Te louvar. Tu nos dá palavras para Te exaltar e Te glorificar. Pai, só se perde, Senhor, aquele que realmente quer. Porque Tu és o Deus que ensina, mostra, redague e sempre a redaguir a cada um. Pai, em nome de Jesus, cuida, Senhor, desses que neste momento param para meditar na Tua palavra. Dá-nos, Senhor, o melhor, porque nós queremos também fazer o melhor a Ti, em nome de Jesus. Assim Amém? seja. Em nome de Jesus. Amém. Então, você que encontrou, você que não encontrou, não tem problema. Guarda, ouve bem a palavra e ela vai ficar gravada, você pode ouvir quantas vezes quiser, né? Como eu já disse que foi dividida, então as duas anteriores, que é a mensagem 12 e a 13, né? E esta que é a 14, então nós vamos, né, meditar. Eu não vou voltar em nenhuma delas atrás, porque vou ocupar tempo, mas você pode ouvir as outras duas e ouvir esta também, tá? Então vamos à palavra, porque o nosso tempo é pouco. Diz assim, Mateus capítulo 6, versículo 25. Diz assim, por isso vos digo, Jesus está dizendo, né? Não andeis cuidadoso quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves dos céus, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiro, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Qual de vós podeis, com todos os teus cuidados, acrescentar um covado em sua altura? E quanto ao vestuário, porque andeis solícitos, olhai para o lírio do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vos vestirá muito mais a vós, homem de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos ou que beberemos, ou com que nos vestiremos. Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial
bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai em primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Amém? É uma passagem bonita. Então vamos meditar nela, que diz assim: por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, ou o corpo mais do que a vestimenta? Por muitas vezes, né, é natural, por muitas vezes, o homem ficar se preocupando com suas vestes, preocupando com o que vai comer, né, pelo que vai vestir, mas não se preocupa com o principal, que é o alimento espiritual e a veste espiritual. Deus não se preocupa com a sua beleza externa. Deus não está preocupado com o nosso exterior. Deus não olha para o meu exterior, nem olha para você, o seu exterior. Deus não está preocupado com isso. A beleza que Deus quer ver em você é a interna. A interna, a beleza interna. Sua vestidura espiritual, né? A sua alimentação espiritual. E se você se alimenta espiritualmente, você busca as suas vestes espirituais, você busca o alimento espiritual, o alimento carnal, seu arroz, seu feijão, sua carne, Deus provê. Isso pertence a Deus. Nós não devemos ficar preocupados que devemos comer hoje ou com o que vamos comer amanhã. E nem preocupar com o que já comemos ontem. Isso nada nos interessa. Se você é um homem de Deus, ou uma mulher de Deus, ou um jovem de Deus, você não deve se preocupar com nada disso. Até mesmo todas as coisas. Todas as coisas. Porque Deus, Ele promete, Ele cumpre com a palavra dEle. Cumpre com a palavra dEle. Se você for fiel a Deus, Deus provê a sua vida. Deus provê. Não é porque você vai ficar fazendo a vontade de Deus, vai cruzar o braço, não vai trabalhar e Deus vai sustentar, não. Deus vai preparar todas as coisas. Ele prepara o seu trabalho, Ele prepara o seu salário, Ele prepara tudo para você. Basta você colocar na presença de Deus. Basta você deixar ficar na presença de Deus. Que o Deus quer é isso, a sua presença com Ele. Mas não sua presença física, a sua presença espiritual. Porque muitas vezes, com um terno bonito, uma gravata bonita, e se enfeita, e põe uma Bíblia debaixo do braço e vai na igreja e fica lá orando e gritando. Não agrada a Deus. Aquela veste externa não agrada a Deus. Nosso exterior não agrada a Deus, não é nada agradável aos olhos de Deus. Mas o Deus vai olhar para o seu interior. O seu interior. Hoje eu estou aqui, tá? A gravata, arrumei. Por que eu estou arrumado assim? E por causa do olho dos homens. Por causa do olho dos homens. Porque se eu tivesse aqui de camiseta regata, um boné na cabeça, todo mundo ia criticar. Olha lá o pastor, pregando a palavra de Deus de camisa regata, né? De boné, cabelo despenteado. Não é assim? Porque eu iria fazer coisas aos olhos dos homens, ia ser criticado pelo olho do homem. E eu tenho certeza que Deus não ia me criticar pela minha aparência. Ele ia criticar, ele ia ver o meu interior. Se eu estava exibindo a minha aparência ou se eu estou realmente exibindo minha vida espiritual. E a minha vida espiritual, eu não exibo para você nem para ninguém. Eu exibo ela para Deus.
É Deus que tem que ver minha vida espiritual. Não interessa para homem nenhum minha vida espiritual. Cada um tem que cuidar da sua. Concorda comigo? Olha o versículo 26. Olhai para as aves dos céus, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Olha para as aves do céu. Já viu as aves pegar, apanhar um frutinho e pôr um cantinho lá no ninho dela que é para comer amanhã? Não. Já viu uma ave cortar um galinho de, de semente e levar e guardar para ela comer amanhã? Não. O que ela leva para o filhote. Ela colhe uma fruta e leva no bico até o filhote, para o filhote se alimentar. Mas para ela não guarda, porque amanhã vai ter outros frutos para ela comer. Porque Deus as alimenta, Deus as sustenta. Já viu uma ave de muleta? Já viu? Não. Por que você vê? Porque Deus a cuida. Deus cuida. E a Bíblia diz que o pássaro, o cantar do pássaro é louvor a Deus. Os pássaros louvam ao Senhor. Os animais louvam ao Senhor. Tudo que tem fôlego louva ao Senhor. Você pensa que não? Tudo que tem fôlego louva ao Senhor, porque tudo é criatura de Deus. Tudo foi criado por Deus. Deus criou todas as coisas para a sua glória. Ele não criou o animal para nós judiarmos, para nós chutarmos, para nós matarmos, não. Ele criou para a glória dele. Se hoje nós sacrificado animais, para nós podermos comer, tem no açougue, tem em todo quanto lugar, por quê? Por causa do pecado. Porque quando o homem errou, Deus fez um sacrifício, matou um cordeiro para fazer da pele fazer veste para Adão e para Eva e deu a carne para eles comerem. A partir daquele momento, até aquele momento eles comiam frutos. Frutos. Não tinha arroz, não tinha feijão, eles comiam frutos. A partir daquele momento começaram a comer carne. Porque começaram a fazer sacrifícios. Hoje o animal paga o preço do nosso pecado. Se todo prato hoje em dia tem um pedaço de carne, porque nós somos pecadores. Nós somos carnes e dependemos da carne. E a carne e o pecado é da carne. Então, por isso diz aqui, olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiro, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tende vós muito mais valor do que elas? Se as aves dos céus Deus sustenta, porque elas louvam o Senhor, elas, nos seus cantos, elas adoram a Deus, Deus as sustenta, porque você não pode cantar, não pode louvar, não pode adorar a Deus e ser sustentado por Deus. A maior parte da sua vida, o que você está fazendo? Depois você está cantando um hino, é para adorar a Deus? Ou é uma música circular? Ou está adorando outra coisa? Está cantando uma música romântica, está adorando alguém. Música romântica está adorando alguém, não está adorando a Deus. E tem tanta música, cada uma pior do que a outra. Agora, a adoração sua está onde? Está adorando a Deus ou está adorando o mundo? Ou está adorando as coisas visíveis da terra? Isso que nós temos que parar e analisar.
ou você vai cantar hinos que adoram ao Senhor. Faça como os pássaros, eles cantam e adoram ao Senhor. Aí, versículo 27. E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um covado em sua estatura? Você não pode fazer nada na sua vida. Por você mesmo, não. Por isso que qual de vós pode acrescentar um covado na sua altura? Um palmo. Quem de vós pode acrescentar um palmo na sua altura? Você não pode aumentar e nem tirar. É o tamanho que Deus te deu. Então não queira ser grande e nem queira ser pequeno. Seja você. Se você se rebaixar, você está humilhando a Deus. E se você querer crescer, você está querendo passar a Deus. Deus te deu um tamanho limitado. É esse o seu tamanho. Não queira acrescentar e nem queira diminuir. Você é você. Seja o que Deus te deu. Viva a vida que Deus te deu. Viva com honra, orgulho e vaidade de coração. Assim, ó, eu me orgulho, sou vaidoso por ser um servo de Deus. Que aqui diz, ó, versículo 28. E quanto ao vestiário, por que andeis solícitos? Olhai para o lírio dos campos, como eles crescem. Não trabalham, nem fiam. Ao versículo 29. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Quem conhece um lírio? O lírio é uma flor bonita, né? Sedosa, né? Uma flor sedosa, bonita, clarinha, né? Bem, coisa linda. É um tecido bonito, o lírio. E a Bíblia diz, e o Senhor diz que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um lírio. Nem mesmo Salomão, né? Já comparou o rei que mais foi rico sobre essa terra. O rei que mais prosperou sobre essa terra. Nem mesmo ele, com tudo que ele tinha, tudo que ele podia vestir, né? Ele não conseguiu se vestir como um lírio. Deus compara, né, a sua veste espiritual com um lírio do campo. Né? E um lírio que hoje ele é uma flor bonita, e amanhã ele seca e é lançado fora, ou é queimado, tanto faz. Então, isso que Deus quer dizer. Então, cuida da sua veste espiritual, porque cuidando da sua veste espiritual, você vai estar sempre alvo como a neve, sempre cuidado como um lírio. Seja um lírio, né, eterno na presença de Deus, porque mantendo o seu interior de acordo com a vontade do Senhor. Ao versículo 30. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homem de pequena fé. Acabei de dizer. Se Deus veste o lírio do campo, que hoje ele está bonito e amanhã está lançado no forno, no fogo, se ele pode vestir o lírio tão bonito, por que não pode vestir você? Porque você não pode andar, né, numa vestidura bonita como Deus. Mas não essa vestidura, a vestidura espiritual. Aquela que agrada a Deus. Como eu já disse, essa aqui é para agradar o homem. Isso aqui é para agradar o homem. Mas a de Deus é outra. E muitos você vê, como já disse, muitos você vê
bonito, tudo bem vestido, tudo, né? Uns ternão passadinho, cheio de quinas e dobras e coisas, né? E etiquetas. Mas a vestidura espiritual está um bagaço, está toda remendada, toda rasgada, toda estrapaçada. Que serventia tem para Deus? Conta para mim. Que adianta uma veste externa bonita se a espiritual está aos trapos? Vamos cuidar da veste espiritual. Que se você cuidar da veste espiritual, se você colocar um trapo rasgado, remendado aqui, qualquer um vai achar bonito. Porque a sua veste que vai transpassar, que vai brilhar, é a espiritual. Então, versículo 31. Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos. Então, não precisa ficar preocupado. Inquieto quer dizer preocupado. O que vou comer, o que vestir, nada disso. Você não precisa se preocupar com nada. Você tem que se preocupar com tudo isso se você não agradar a Deus. Você tem que preocupar com tudo isso se você não servir a Deus. Ah, pastor, eu vou na igreja. Você vai na igreja. Mas se você faz a vontade de Deus, essas coisas não se preocupam. Agora, se você não faz a vontade de Deus, continua preocupando com o que você vai vestir, com o que você vai comer, com o que você vai beber. Mas se você serve a Deus de todo o teu coração, Deus provê todas as coisas. Deus é o provedor daqueles que o amam. O próprio Deus disse: jamais lançarei fora os meus. Jamais lançarei fora os meus, diz o Senhor. Olha o versículo 33. Mas buscai em primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Isso conclui todas as coisas. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Põe o reino de Deus em primeiro lugar na sua vida. Primeiro lugar a Deus. Porque em tudo dai graças. Se tropeçou, arrancou uma unha, graças a Deus. Ah, glória a Deus. Arranquei uma unha, glória a Deus. Está doendo, mas graças a Deus. Não estou bem de saúde, graças a Deus, porque Deus sabe todas as coisas. Deus é minha cura. Deus é o meu renovo, Deus é a minha transformação. Em tudo dá graças a Deus. Se você dá graças a Deus em tudo, o diabo perde a força sobre a tua vida. Agora, se você dá uma tropeçada, arranca a unha, você não vou na igreja não, que eu estou sem unha. Pronto, o diabo já ganhou, já deixou você fora da igreja um dia, ou 2 dias, ou 5 dias, um mês que a unha não nasceu ainda. E aí? A vitória de quem? De Deus ou do diabo? Aí a vitória é do diabo. Mas se você dá glória a Deus, levanta e vai e busca. Então, 2 meses atrás eu bati o dedo, quebrei o dedinho do pé. Ficou roxo mais de um mês. Pronto, já sarou, sumiu o roxo, fui ver esses dias. Tem doendo, não está mais. Quebrei o dedo e ele sarou e eu nem vi. Então, por quê? Aí eu chutei, que vi que quebrou o dedo, glória a Deus. Não tinha nada que fazer, tinha mais que dar graças a Deus mesmo. Então, e pronto. Ficou roxo um bom tempo, sarou, sozinho. Então, pronto, é assim. Dá glória a Deus. Louve o Senhor por todas as coisas. Em tudo dá graças. Em tudo dá graças. Por isso que diz aqui, mas buscar em primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas não serão acrescentadas. É o versículo 34. Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Então você não precisa ficar preocupado com o dia de amanhã. Dia de amanhã, amanhã. Você vai viver ele depois da meia-noite.
Né? Então, hoje você está vivendo. Ontem é passado, deixa o ontem para lá. Né? O ontem só serve para testemunho. Que testemunho, pastor? Das coisas boas que aconteceram. Ontem eu louvei a Deus. Ontem exaltei e glorifiquei o nome do Senhor. Ontem eu vi um milagre acontecer. Né? Ontem Deus fez isso na minha vida. Hoje Ele está fazendo e amanhã eu tenho certeza que vai fazer. Tenho certeza, porque amanhã está chegando e amanhã pertence a Ele. Sei que Ele vai continuar trabalhando na minha vida. Pronto. Então não preocupeis com o dia de amanhã. Tem que estar jantando e falar, e agora? Amanhã o que eu vou comer amanhã? O que eu faço amanhã para comer? Nem acabou de jantar, já está preocupado com amanhã. Nem acabou de tomar o café de hoje, está preocupado com o café de amanhã. Não é assim. Amanhã pertence a Deus. É dele. Se ele quiser que você acorde, você vai acordar. Se ele não quiser, você não vai acordar. Vai dormir e vai ficar. Então, não pertence a você o dia de amanhã. Não pertence a mim, não pertence a ninguém. Pertence a Deus. Fica fazendo planos para amanhã. Amanhã você não amanhece. Pronto, acabou. E daí? Então, vamos viver o nosso dia de hoje. E amanhã, né? Vamos preparar hoje. Porque se nós não acordarmos amanhã, estamos com a alma garantida. Tem que pensar nisso. Eu cuidar do meu dia de hoje, porque amanhã, se eu não acordar, se eu dormir para sempre, né? Deitar para dormir hoje, dormir para sempre, não acordar amanhã, mas eu acordarei na glória. Posso não acordar na terra, mas vou acordar na glória. Então, isso é importante. Não preocupe com amanhã. Preocupe com o hoje. E se hoje você está cuidado, está preparado para receber o dia de amanhã. Agora, o que vai fazer amanhã, pertence a amanhã. Deus sabe o que você vai fazer amanhã. Você pode fazer 1000 planos hoje para amanhã. Amanhã só vai acontecer aquilo que Deus permitir na sua vida. Nada é por acaso. E basta a cada dia o seu mal. Se as lutas de hoje, a luta de ontem foi difícil passar, a luta de hoje está sendo difícil passar, eu vou preocupar com amanhã? Vamos vencer os últimos passos do dia de hoje. Vamos dormir, descansar e preparar, porque amanhã, se nós acordarmos, estaremos, né, já na caminhada com o Senhor, preparado por Ele. Enquanto você dorme, Deus prepara o seu dia de amanhã. Enquanto você está dormindo, Ele está preparando o seu dia. E é assim que Deus trabalha. Amém? Então, vamos cuidar da nossa vida, vamos cuidar do nosso ser, da nossa vontade, cuidar dessas coisas. Porque é assim que nós podemos viver com Deus. Nos colocar na presença de Deus. E deixar as demais coisas. Que as demais coisas Deus acrescenta. Né? Qual que é as demais coisas? Eu vou cuidar da obra de Deus. Enquanto eu estou fazendo a vontade de Deus, Deus está preparando o que é meu. Tem que falar, não, hoje nem vou na igreja porque eu tenho que fazer uma faxina em casa, eu tenho que limpar a minha garagem, eu tenho que arrumar o pneu do meu carro. Né? Não é assim. Tem, mas eu vou primeiro na igreja. Eu vou primeiro louvar a Deus, eu vou reunir, vou ouvir a palavra de Deus. Aí sim, enquanto você vai lá e deixa tudo que é do seu interesse, vai fazer o interesse de Deus. Depois, quando você voltar, Deus já está preparando as suas. Deus está abrindo as portas para o conserto do seu carro, ou Deus já preparou algo para a sua garagem, Deus já preparou um alimento para a sua panela, porque você foi fazer a vontade de Deus. Aí sim, enquanto você vai fazer o que é Deus, Deus faz o que é seu. Tem que falar assim, mas eu vou fazer a obra de Deus, eu vou ficar trabalhando de graça. Ninguém nunca trabalhou de graça para Deus.
você faz para Deus, Deus te recompensa. Tudo que a gente faz para Deus, Ele recompensa. Ele recompensa muito. E eu tenho testemunhos para contar. Eu tenho coisas para falar. Minha esposa está aqui perto. Quando eu comecei a construir esta casa aqui, né, eu estava construindo uma igreja. E eu pagava aluguel. Né, e não podia, não tinha como construir. E construir. Porque eu deixava a minha obra parada aqui e ficava lá fazendo a igreja. E Deus foi abrindo a porta, foi abrindo a porta, foi abrindo a porta, e hoje a casa está pronta. Porque se eu parasse, não tinha muita condição, se eu parasse, deixasse a obra de Deus e ficasse fazendo só a minha, talvez eu tivesse que ir morando em 2 cômodos até hoje. Talvez eu estivesse morando em 2 cômodos até hoje. E eu estava construindo uma igreja e muitos me criticando. Muitos chegaram a falar para mim mesmo: você está trabalhando de graça, fazendo aquela igreja de graça. Né? Não, não é de graça. Deus recompensou tudo, centavo por centavo. De graça eu trabalhei, foi para muitos aí, caloteiro aí, que a gente vai fazer serviço e não paga. Né? Se eu juntar todo o calote que eu levei, eu construo outra casa dessa. Se eu juntar todo o dinheiro que eu levei, calote de serviço, dá para construir outra casa dessa. Mas louvado seja Deus pela vida deles. Eu não preciso do dinheiro que me deram calote. Né? Eu vivo muito bem com a graça de Deus. Não estou cobrando ninguém, certo? Se você der para mim, esquece, tá? Eu não tenho nada com isso, não. Só estou lembrando que Deus me recompensou e eu não preciso. Certo? Oh, então, glória! Então, é assim que é Deus. Né? Eu louvo a Deus, exalto e glorifico o nome do Senhor, e Ele cuida dos meus passos. É verdade. Ele sustenta o meu lar. Amém? Amém. Então, eu vou fazer uma oração, vamos encerrar. Pai, em nome de Jesus, eu te louvo, Senhor, e te dou graças, te exalto e te glorifico, e agradeço a Ti, Senhor, por esta vida que está participando comigo, esta vida que está aqui, Senhor, meditando na Tua palavra. Abra, Senhor, o coração de cada um. Derrama, Senhor, a Tua bênção, a Tua graça e a Tua unção, ó Pai. Prepara, Senhor, para que ele venha sentir vontade de servir a Ti, somente a Ti, Senhor, e na certeza de que Tu és o Deus que supre a necessidade, em nome de Jesus, ó Pai. Eu te louvo, Senhor, e te agradeço, e a todos, até a próxima. Amém.